Recentemente, o velho Barsi falou pra gente que ele vendeu o BB Seguridade e comprou o Caixa Seguridade. Portanto, o nosso vídeo de hoje vai abordar o segundo trimestre de 2023 em relação a essa seguradora que é muito, mas muito beneficiada com aqueles grandes projetos habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Traremos alguns insights para que isso te ajude na sua tomada de decisão para saber se vale a pena ou não comprar CXSE3. Vamos lá então? Bom, então vamos falar aqui sobre o segundo trimestre de 2023 em relação à Caixa Seguridade. Vocês vão perceber um contraponto muito interessante em relação à sua taxa de crescimento. A Caixa de 2023 ela está bem diferente da Caixa de 2022. E é isso que eu quero trazer para vocês como um conteúdo extra, pelo menos nesse vídeo. Vamos começar. Pegando os destaques comerciais aqui, nós tivemos, de novo, né? Isso aí é muito bom. Crescimento de bons dígitos em todas as suas frentes, vida mais 16%, habitacional quase 10%, lembrando que aqui a gente tem um incentivo muito forte do Minha Casa Minha Vida, então esperamos um crescimento contínuo aqui e robusto de 2 dígitos nos próximos anos, residencial 8,8%, assistência ali cresceu absurdo 166%, capitalização, consórcios e previdência também subindo bastante. E no finalzinho aqui a distribuição também subindo seus 17%. Basicamente, qual que é o grande resumo desse cenário? Essa fotografia ela é muito boa. Ela traz para a gente uma percepção de que ainda há muito espaço para ser ocupado pela Caixa Seguridade. E eles estão fazendo isso. Agora a gente tem que olhar, já que a gente finalizou o segundo trimestre de 2023, não somente olhar para o ano anterior, mas tentar observar a taxa de crescimento neste ano. E de maneira nenhuma eu quero trazer uma perspectiva negativa sobre o negócio, até porque ele está muito redondo. Uma das empresas mais redondas que a gente tem encontrado aí na bolsa atualmente. Mas a taxa de crescimento aqui que é importante. Porque se você tem uma base anterior que ela está um pouco distorcida, seja por algum contexto macroeconômico, finalzinho de mandato, guerra, talvez um pós-pandemia, enfim, seja qual for o argumento, a gente precisa observar como é que seria o novo normal. E aí a visão de curto prazo em relação ao primeiro TRI de 23 começa a ajudar um pouquinho mais nesses números. E não é à toa que eles colocaram, obviamente, tudo em função aqui do segundo TRI de 22. De novo, não é ruim, mas eu gostaria de trazer uma análise um pouquinho mais crítica. Quando a gente olha o desempenho financeiro, olhando todo o consolidado, as receitas comparativamente em relação ao ano passado cresceram 22%, mas ficamos praticamente estáveis em relação ao primeiro TRI de 23. Semestralmente, ainda assim nós temos um resultado forte de 36%. Então, um pequeno cálculo aqui, um jogo matemático bem simples, fica claro que a gente cresceu mais no primeiro trimestre de 23 do que no segundo, para que a gente conseguisse chegar nessa taxa semestral aqui de 36. Seguindo aqui com o lucro líquido recorrente, lembrando que isso aqui que é o grande foco de qualquer análise, pensando em longo prazo, aquilo que é recorrente, também uma estabilidade muito grande em relação ao primeiro TRI, nada mal, né? 820 milhões de reais de lucro líquido é um absurdo, e comparando com o segundo TRI de 22, um crescimento de 20% também. A mesma analogia nessa visão semestral, o primeiro TRI foi mais forte em termos de crescimento do que o segundo, chegando ali a patamares incríveis de 1,6 bilhão de reais. Fazendo uma pequena projeção bem conta de bar mesmo, a gente chegaria em algo em torno de 3,2 bilhões em um ano. O ROI, que é uma boa métrica quando a gente vai fazer comparações entre empresas desse setor. E se você quiser acompanhar como que vai ser o nosso comparativo de Caixa Seguridade com BB Seguridade, já se inscreva aqui no nosso canal, clicando no botãozinho, deixa o like e compartilha com seus amigos. Finalizando agora essa grande temporada de balanços, a gente começa a trazer as comparações entre grandes empresas previdenciárias ou potencialmente previdenciárias e também alguns insights de alguns artigos acadêmicos ligados aos investimentos. Sempre, é claro, focado em ações brasileiras que distribuem dividendos para a gente. Mas voltando aqui para o vídeo, quando a gente compara ali com o segundo TRI de 22 com o segundo TRI de 23, temos um crescimento bem importante ali de mais de 10 pontos percentuais, praticamente 10 pontos percentuais, resultando em 55%.
algo que impressiona e a gente consegue perceber aqui um outro patamar, né? Pegando o finalzinho ali de 22, algo acima de 50% é o que a gente gostaria de enxergar para os próximos trimestres. E aqui, que já é um passado, e não era um passado ruim, tá? Um ROI de mais de 45%, pegando o segundo e o terceiro TRI de 22. Dando segmento aqui, eu gosto de fazer esse gráfico, ele é bem resumido, para que a gente faça uma pequena comparação da contribuição, margem operacional, de cada uma das suas grandes vertentes. Afinal de contas, como é que Caixa Seguridade ganha dinheiro? Basicamente, através dos seus negócios de risco, distribuição e acumulação, que a gente vai falar bem detalhadamente daqui para frente. Mas quando a gente compara o segundo TRI de 22 com o segundo TRI de 23, percebam que distribuição apresentou uma pequena redução aqui, né, saindo de 58% para 56%, mas continua sendo grande carro-chefe, e talvez aqui um desequilíbrio maior, porque a acumulação ganhou mais espaço e, obviamente, distribuição perdeu um pouquinho percentualmente. Agora, cuidado com esse tipo de análise, tá? Esse gráfico de pizza ele é muito bacana para você ter uma percepção visual daquilo que está colaborando mais ou menos. Porém, a gente tem que entender que todas as vertentes cresceram. Não significa que no ano passado nós estávamos ali com 19% de distribuição e agora nós estamos com 18%, foi observada aí uma redução. Não é isso. É só que cresceu menos do que as outras frentes. Ok? Mas antes de a gente continuar com o nosso estudo aqui sobre Caixa Seguridade, gostaria de te convidar para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Já passamos da marca de 600 membros lá dentro. E sempre nós conversamos sobre ações que pagam dividendos, que são brasileiras. A gente gosta de usar como base o jeito Barsi de investir. Significa que a gente não gosta de outros negócios? Não, claro que não. Mas como ali o assunto ele é extremamente nichado, qualquer tipo de assunto extra, criptomoeda, investimento no exterior, alguma empresa que não paga dividendos e que potencialmente esteja numa área de risco, né, pelo menos usando a filosofia do Barsi, como construção civil ou a parte de frigoríficos, por exemplo, isso a gente não aborda. Por que a gente tomou essa decisão? Justamente para a gente manter a nossa linearidade de assuntos. Porque quando você fala de um grupo de 30 pessoas, 20 pessoas, talvez ali tenha pouca conversa ao longo do dia. Agora, quando você fala de investidores que estão querendo aprender, pensando muito no JBI, no jeito Barsi de investir, a quantidade de informação ela é muito grande. E a gente preza por qualidade e não por quantidade. E é claro, é importante sempre enfatizar isso. É um grupo ali muito respeitoso. Não temos muito espaço para brincadeiras, para fake news ou qualquer tipo de desvio. Isso também faz com que a gente tenha cada vez mais informações mais concisas. E, eventualmente, 2 a 3 vezes, pelo menos por semana, eu solto ali algum insight através de áudio, pensando em algumas empresas, algumas notícias, algumas percepções. E para fechar, estamos quase com 10 mil inscritos aqui no nosso canal. Não se esquece de clicar aqui no botãozinho inscrever-se. Voltando aqui, vamos falar agora dos nossos negócios de risco especificamente. Em relação ao primeiro TRI de 23, praticamente um crescimento bem tímido, mas ele existiu sem dúvida nenhuma. E acumulando aí semestralmente, olhando 22 com 23, um crescimento de 2 dígitos, 10%. Prêmios, ganhos seguem praticamente em linha, também semestralmente com 2 dígitos de crescimento. E agora aqui um ponto importante. Quando a gente olha na parte de prêmios emitidos, perceba aqui que habitacional, vida e prestamista são os principais contribuintes para esse tipo de negócio. E se a gente for olhar ali, crescimento de 10%, 16% e uma pequena redução de 11%. No final do dia, juntando todos os prêmios emitidos, nós tivemos, em comparação com o segundo TRI de 22, um crescimento de 6%. Tá tudo bem, né? A gente gosta disso. Eventualmente você vai crescer mais em algumas, em outras nem tanto, mas o importante é que o consolidado seja positivo. E quando a gente fala de prêmios ganhos e utilizando novamente essa mesma perspectiva daquilo que mais contribui para o resultado, habitacional, vida e prestamista tiveram em todas elas um crescimento aí de 10%, de 8% e 16% respectivamente. Fechando ali no total um crescimento de 12% de prêmios ganhos. Maravilha, isso aqui é uma grande fonte de receita da empresa. E por que não dizer a principal? Dando uma outra olhada aqui nesses negócios de risco, olhando o desempenho operacional, tivemos uma redução da sinistralidade, lembrando que quanto menor, melhor.
essa regrinha sempre você carrega em relação ao setor de seguros. Então tá tudo bem, a gente quer enxergar esses indicadores em patamares cada vez menores. Em relação ao comissionamento, aqui é um ponto de atenção que nós vamos conversar lá no finalzinho do vídeo. Isso não é tão bom, esse crescimento ali de 20% para 21%, ainda que ele seja bem sutil, mas isso aqui atrapalha um pouquinho o resultado da empresa. De uma maneira bem suave, mas calma lá que a gente vai deixar para dar a resposta especificamente pelos seus executivos. E eu só tenho elogios para a apresentação da Caixa Seguridade por conta da forma como eles informam, né, os seus dados. A gente acabou de falar de dois indicadores muito bons de desempenho nesse tipo de negócio, nos negócios de risco. E olhando para a margem operacional, que é algo que é fundamental justamente porque seguradoras têm o seu grande braço operacional e o seu braço financeiro, nós tivemos ali um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, mostrando novamente que a base desse período ela estava um pouquinho distorcida, e quando você olha no primeiro TRI de 23 com o segundo TRI de 23, tem um crescimento, sem dúvida nenhuma, mas de 7%. Agora indo para os negócios de acumulação, e aqui é importante a gente ressaltar porque a gente continua enxergando um pequeno conflito com a Caixa Econômica Federal. Nada que seja o fim do mundo, mas não tem como, a gente tem que sempre ressaltar isso aqui. É o único e pequeno ponto de atenção em relação a esse trimestre, tudo bem? A Previdência, que é o grande carro-chefe aqui em termos de acumulação, ele teve uma redução importante de 24%. No último balanço trimestral de Caixa Seguridade, que eu vou deixar aqui em cima para vocês acompanharem, lá a gente aborda qual que é o conflito aí que está existindo entre a CXSE, a nossa Caixa Seguridade, e a Caixa Econômica Federal. Isso acaba sendo uma decisão de cima para baixo e, infelizmente, por uma questão até de posicionamento, a Caixa Seguridade simplesmente aceita isso e segue o barco. Não tem como contrapor. Mas será que essa relação está sendo tão prejudicial assim? Claro que não. Né? Toda a capilaridade, toda a base de clientes, a Caixa Seguridade usufrui. Então tem pontos negativos e pontos positivos nessa relação que eu ainda julgo ser extremamente positiva para ambas. Mas no total de acumulação nós tivemos uma redução em relação ao ano passado de 18% e no acumulado semestral também essa mesma redução de 18%. Dividindo a acumulação em três grandes grupos, a Previdência, a Capitalização e o Consórcio, eu não vou gastar tanto tempo aqui, até porque Capitalização e Consórcio têm participações pouco relevantes diante de tudo que a Previdência representa nesse momento. Mas para não deixar o assunto muito solto e sem dar também muito spoiler em relação ao conteúdo que a gente já abordou bastante no outro vídeo, o grande ponto aqui é que a Caixa Econômica Federal ela está criando uma concorrência que não é muito saudável para a Caixa Seguridade. Então, isso aí acaba atrapalhando um pouquinho. O que tem mostrado ali que a contribuição de Previdência caiu 24%, olhando o ano passado para agora, mas já mostra um pequeno ensaio aqui de uma recuperação, tanto que no primeiro TRI para o segundo TRI tivemos um crescimento de 3,4%. Ainda que o semestral, né, o consolidado semestral, tenha sido negativo, aí 25% pesa um pouco. De todo modo, se você for olhar a receita operacional, são termos diferentes aqui que a gente está falando, ok? Tivemos um crescimento de 35% em relação ao ano passado, maravilha, perfeito. E no total de acumulação focados ali na margem operacional, um crescimento de 37%. Então a receita operacional subiu, a margem também está acompanhando muito bem, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer ver. Tanto que esse impacto ele não está sendo tão assim catastrófico, até porque a representatividade na margem operacional total estava girando em torno de 23% e agora 26%. Ou seja, mesmo com todo esse contexto, esse pequeno ruído, ou melhor dizendo, essa pequena rusga com a Caixa Econômica Federal, elas estão indo muito bem aí em termos de resultados. Olhando aqui a última parte que é de distribuição, a parte de corretagem, principalmente aí que a gente está conversando, nós tivemos um resultado, de novo, né, anualmente mostrando um crescimento de 2 dígitos, porém tivemos aí um patamar trimestral do primeiro para o segundo de apenas 1,6 positivo. Mas o importante é observar que nós tivemos um crescimento aí consolidado desses negócios de distribuição na casa dos seus 15%. Então eu acho que o resultado aqui ele já está dado. Nós tivemos ali no finalzinho de 22 e agora todo esse primeiro semestre de 23
uma mudança de patamar, uma nova forma de você acompanhar os números. Eu, particularmente, fico impressionado quando eu olho para os últimos 12 meses, mas eu entendo que Caixa Seguridade acabou subindo a sua capacidade de entregar números mais interessantes para os seus acionistas. Então, vamos cada vez mais olhar com essa visão, por mais que ela seja um pouco distorcida, né? Porque é um curto espaço de tempo, mas vamos olhar o primeiro tri, o segundo, o terceiro e o quarto, para ver como é que vai ser 2023 como um todo. Eu continuo enxergando uma taxa de crescimento, porém bem menor do que nós vimos em relação ao ano anterior. É claro que, com Minha Casa Minha Vida, a gente não sabe se essa velocidade ela vai ser efetivamente diminuída ou nós tenhamos aí um outro ciclo de pernada de alta. Cabe você considerar na sua avaliação total. Eu, como não invisto nesse tipo de negócio e não vou investir por questões particulares, eu gosto de acompanhar apenas para trazer mais informação para vocês e também para aprender, né? A gente aprende muitas vezes observando outros negócios. Caixa Seguridade está muito redondo. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de a gente tentar chegar nessa mesma conclusão. E eu estou falando de indicadores operacionais, ok? Índice de despesa administrativa, queremos que isso aqui fique cada vez mais estável e, por que não, menor. E é justamente isso que a empresa entregou. Girando em torno de 12%, 9,7%, 11,9%, fechamos aí o trimestre em 10,7%. Perfeito. Isso sim é um indicador operacional interessante. Na hora que a gente coloca o índice combinado, ou seja, e agora a gente vai considerar as despesas gerais e administrativas em relação à receita operacional do negócio, vemos também aqui números bem interessantes. Desde 2022, o terceiro TRI, especificamente, isso só tem caído. Perfeito. Mostra sim que a empresa está se tornando cada vez mais eficiente, pelo menos do ponto de vista operacional. Mas, Bruno, você sempre fala que as seguradoras têm dois braços, né? O operacional e o financeiro. Se a gente for colocar o financeiro, será que a gente vai enxergar também uma melhora desse índice combinado e, nesse caso, ampliado? Sim. Desde o terceiro trimestre de 2022, estamos observando uma queda nesses números. Então, no final do dia, considerando todo o negócio como um todo, ele está melhor, ok? Esse slide ele é novo, eu senti a falta e fiquei muito feliz que a empresa tenha colocado para a gente trazer mais discussões aqui. Na BB Seguridade fica muito claro qual que é o peso do resultado operacional e qual que é o peso do resultado financeiro, não é verdade? A gente sabe isso bem facilmente lá com os slides já clássicos. Agora a Caixa Seguridade começou a fazer a mesma coisa, era algo necessário. E a leitura ela é bem tranquila. No segundo TRI de 22, 80% do resultado vinha do operacional e, obviamente, 20% veio do seu financeiro. Já no segundo TRI de 23, nós tivemos uma pequena queda dessa participação do operacional. Lembrando, essa diminuição percentual não significa que o negócio ficou ruim. Significa apenas que o resultado financeiro está contribuindo mais, ok? Saímos ali de 80-20 para 70-30. É algo completamente normal e eu gosto de observar uma seguradora trazendo boa parte dos seus resultados através daquilo que ela se propõe a fazer, que é a parte operacional. E em termos nominais, tivemos um crescimento semestral aí acumulado em 32%, saindo de 1,2 bi para 1,6 bi. Maravilha. Agora aqui vem uma parte até que a gente vai conversar mais para frente sobre as perguntas e respostas. A rentabilidade desse dinheiro que eles recebem, né, de todo o seu modelo de negócios e tudo mais, a parte financeira, você tem que colocar essa grana ali para render. E seja em inflação, em pós-fixado, em pré-fixado e por aí vai. Olha aqui, informação curiosa. Quando a gente olha para junho de 2022, 75% estava em pré-fixado. E atualmente nós temos ali 43%. Aumentou muito a nossa participação em pós-fixado. De todo modo, isso aqui a gente precisa entender se é um movimento que a empresa vai continuar fazendo, se ela vai voltar a ter uma preponderância em pré-fixados ou não. Isso traz muito mais uma visão de investidor mesmo, não apenas como uma seguradora. Lembrando que esse dinheiro, se ele fica parado, ele não rentabiliza e aí você acaba tendo uma diminuição da eficiência do negócio. Quando você faz boas escolhas, seja ali colocando em alguns indicadores como inflação ou até como a gente acabou de falar, pós ou pré-fixados, com esse mix você pode trazer um desempenho adicional para o negócio.
E qual que é a métrica que eles colocaram como comparação aqui? O CDI. E aí eu não fiquei muito satisfeito, tá? Mas, enfim, é só uma questão pontual. Nós tivemos ali 76% do CDI lá em junho de 22 e atualmente 86, quase 87% em relação ao CDI. Ou seja, tá rendendo pouco. Né? Poderíamos ter uma rentabilidade aí maior. Só que eu também tenho que ser muito sincero, até porque eu estou olhando para o passado. E engenheiro de obra pronta não adianta muito. Né? Então, como está crescendo, essa rentabilidade ela está aumentando, esse é um ponto positivo. Mas gostaríamos de ver algo aí muito próximo do CDI e, por que não, acima dele, 100% ou mais. Vamos agora falar sobre as perguntas e respostas aqui rapidamente, alguns pontos que eu gostei, tá? A recorrência da sinistralidade, que está muito baixa lá naquele negócio de risco. E aí eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque os executivos não souberam falar se é algo conjuntural ou estrutural. A expectativa deles era que potencialmente isso poderia ser um pouco superior ao que eles estão observando. Então o time ali de análise começou a tentar identificar isso aqui é só por agora ou esse é o novo normal. Essa foi a inferência que eu tive do que o CEO falou, é que eles estão enxergando ali como algo estrutural, o que também é um ponto interessante. O índice de comissionamento, como eu havia falado com vocês, estava subindo, mas eles estão com uma expectativa que ocorra uma pequena redução nos próximos trimestres. O mix de produtos vendidos acaba trazendo ali comissionamentos diferentes. Então, quando você vende um produto específico, tem um índice de comissionamento, né, uma comissão associada específica àquilo. Se esse produto tem um peso maior em termos de comissão, você vai mexer no índice como um todo. Mas dado que é um grande pacote que tem trazido aí grandes receitas para a empresa, eu não acho tão ruim. É claro que a elevação disso não é agradável, mas julgo eu ainda que nós estamos falando de patamares bem adequados. O desempenho financeiro, eles deixaram claro, como a gente acabou de concluir ali no gráfico, que os títulos prefixados, eles eram historicamente a preferência do negócio e agora eles estão com uma exposição muito grande em pós-fixados. E aí o analista fez a seguinte pergunta, e aí, vocês vão continuar mais em pós, como estamos atualmente, ou vão voltar para os pré-fixados? Falaram que vão aumentar a posição em pré-fixados. Não cabe a mim aqui julgar se isso é uma boa decisão ou não, até porque a gente está falando de uma empresa, né, multibilionária. Mas o meu único desejo enquanto analista, enquanto pessoa que faz avaliação desse tipo de negócio, é que essas decisões financeiras tragam mais resultados para os seus acionistas. Quase já no finalzinho, né, sobre a relação com a Caixa, né, a Previdência deve continuar sendo mais afetada, como já foi no primeiro trimestre, também no segundo trimestre. Então, provavelmente, a gente vai continuar vendo aí uma diminuição dos seus resultados na parte da Previdência. É algo bem pontual, bem específico, mas a relação com a Caixa Econômica Federal ela é vertical. Portanto, eu acho que é só questão de se adequar mesmo. E fechamos aqui com a clássica pergunta sobre distribuição de proventos. Reafirmaram o compromisso de manter o payout em 90% e estão ainda em discussão em relação ao aumento da frequência desse pagamento. Julgo eu que quando a empresa começar a distribuir de maneira trimestral, eu acho que a percepção de valor em relação a esse negócio vai aumentar. Pelo menos para a gente que gosta de empresas que paguem recorrentemente dividendos. Mas, sinceramente, como isso ainda está em cima do muro, eu não vou fazer muita projeção aqui não. Vocês pediram, a gente tem feito isso cada vez mais. A gente quer mostrar aqui bem rapidamente a cara dos seus executivos, né? Esse aí da foto é o Felipe Vasconcelos Soares Montenegro Matos. Ele é o novo CEO, assumiu ali no dia 20 de 3 de 2023, um dia depois até do meu aniversário, coisa curiosa. E ele tem aí uma longa trajetória aí na Caixa. Ele é advogado desde 2007 e já está ocupando ali cargos de liderança desde 2012. Então a gente está falando mais de uma década aí, assumindo alguma grande responsabilidade. Tem formação na UNB e mestrado na USP. Nada mal do ponto de vista de currículo, não é mesmo? E a grande surpresa aqui que eu tive quando eu estava pesquisando fotografia dele é que eu achei ele novo e eu não estou entendendo porque é tão difícil a gente contar as fotos dos grandes executivos de grandes empresas. Mas continuaremos com isso aqui, que eu acho que é importante a gente olhar além ali daquele código, além de uma tabela, de uma planilha com resultados, e além também de apenas um vídeo falando sobre essas interpretações.
entender quem são essas pessoas e cada vez mais, por que não, acompanhar algumas entrevistas, alguns discursos em alguns eventos, se faz necessário ali para você conseguir tentar tirar algumas percepções além daquilo que os números propriamente mostram, tá? Então, vamos ver se agora esse CEO fica, né? Nós tivemos algumas escorregadas aí em relação ao passado recente de Caixa Seguridade, não vou entrar no mérito aqui, mas desejo para ele boa sorte, que fique bastante tempo trazendo bastante resultado. Último slide, vamos falar aqui da plataforma da AGF. De novo, se você quiser testar durante 30 dias de graça, sem pagar absolutamente nada, temos aqui o link logo abaixo. E se você quiser fechar a assinatura anual, você também tem um desconto exclusivo aqui de 20%. CXSE3, olhando o preço teto médio, que ele é totalmente distorcido e não vale a pena você utilizar, e eu vou explicar daqui a pouquinho, está marcando 2,48. A cotação está em 10,80, eu estou gravando aqui no último dia de agosto de 2023, e o projetivo está para 16. Então, fazendo essa única comparação de preço, sim, é um bom argumento para que você pense em colocar na sua carteira ou aumentar a quantidade de Caixa Seguridade. É claro que a análise ela vai passar por vários outros aspectos e pela plataforma da AGF, historicamente temos aqui um anúncio de pagamentos semestral, abril e outubro. Então, é daqui a pouco. E por que não utilizar o preço teto médio, o histórico dos últimos 6 anos? É o mesmo motivo de ela estar classificada aqui em oportunidade. Justamente porque ela não tem esse tempo de existência na bolsa, né? Ela já tem uma longa história, mas como capital aberto ainda não. Depois que ela atingir os 6 anos de listagem, aí provavelmente ela tende a migrar de oportunidade e vai para a nossa carteira previdenciária, de acordo com a filosofia do AGF, e aí nós teremos aí um preço teto médio muito mais coerente. Porque quando você faz esse cálculo, pegando os últimos 6 anos, como nós não temos esse período, a gente acaba colocando o zero. E aí, quando você joga o dividendo para zero, obviamente você joga a percepção de preço teto médio muito para baixo. 2,48 não faz nem sentido. Tudo bem? Bom, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês e até o próximo vídeo.